Eu regravei este vídeo ao perceber que algumas das teorias apresentadas no anterior sobre a natureza do SCP-5699 estavam erradas. Gostaria de agradecer a mente por trás do objeto, Amelia Wright, pelos esclarecimentos prestados. Camila não vê mais nenhum significado em sua vida. Ela trabalha como enfermeira em um asilo. Camila se sente muito sozinha. Há cerca de 1 ano ela sofre de depressão, que por sua vez tem provocado insônia. O marido a deixou há cerca de 10 anos e ele conseguiu a custódia dos filhos. No início, eles ainda visitavam a mãe, mas nos últimos 2 anos, o único contato com seus filhos ocorreu quando eles ligaram para ela para desejar um feliz aniversário. E a vida pessoal dela também não está bem. Desde o divórcio, Camila foi em apenas 3 encontros e todos terminaram terrivelmente. Seu salário mal pagava suas contas, então qualquer tipo de lazer ficava fora de questão. Como sempre, Camila volta para sua casa vazia e solitária, onde ninguém a espera. Até o gatinho que ela trouxe para casa no mês passado tinha fugido. Ele deve ter encontrado um lugar melhor para ficar. Ainda assim, Camila continua colocando comida na tigela todos os dias. Além disso, ela ainda usa a sua aliança. A mulher entra no banheiro e fica em frente ao espelho olhando para seu rosto cansado. Faz anos que ela não esboça um sorriso. Camila tira o anel do dedo, já que ela nunca toma banho com ele. De repente, a pobre enfermeira sem esperança sente como se alguém estivesse observando-a. Camila vira bruscamente a cabeça e acaba escorregando, mas ela não vê ninguém. Devido à esquisita movimentação, o anel caiu no vaso sanitário e a mulher caiu sobre o escorregadio piso. Recuperando um pouco sua compostura, Camila põe sua mão na privada para recuperar tudo o que tinha de seu ex-marido. Mas com a mão que estava apoiada no vaso, ela acidentalmente empurra a descarga, acionando-a. Agora Camila se sente um fracasso. Não consegue salvar nenhuma aliança, nunca conseguirá recuperar seu marido. Irritada, Camila, com o punho, soca o espelho pendurado sobre a pia. Ele se quebra e cai em pedaços. Camila começa a catar os fragmentos espalhados pelo chão do banheiro. Ela se cortou e quase gritou de dor, mas em vez disso, ficou imóvel. Em um dos fragmentos embaçados do espelho havia uma inscrição. A inscrição conta sobre uma senhora sentada no parapeito de uma janela e chorando copiosamente. Naquele exato momento, Camila agarrou a sua mão e começou a acalmá-la. Os filhos e netos desta pobre avó a deixaram e só a Camila pôde consolá-la. Lembrando-se deste momento de sua vida, a enfermeira cai em prantos. Há 5 anos, graças a Camila, esta senhora conseguiu encontrar paz e morrer com um sorriso no rosto. Parece que a vida dela não era tão sem sentido, afinal. Ponderando por um tempo, Camila decide que daria a si mais uma chance para as coisas. Enquanto ela secava seu rosto com uma toalha, um manto preto passa momentaneamente pela porta. Ele pertence à anomalia SCP-5699, e a inscrição que apareceu no caco de espelho também foi obra deste objeto. Tem a aparência de uma figura antropomórfica adornada com uma túnica preta e um capuz, mas há um espelho onde estaria o rosto da entidade. SCP-5699 é uma anomalia espectral da classe branca. Esta categoria particular inclui todos os objetos espectrais que possuam propriedades benéficas aos humanos. O ente visita pessoas que estiverem passando por graves perturbações mentais. Isso se aplica principalmente àqueles que se encontram em profundo desespero, pessoas que estão inconsoláveis e extremamente desapontadas com a vida. O objeto pode aparecer nos momentos mais difíceis da vida. Porém, a anomalia raramente se revela. Ela tende a observar uma pessoa de um segundo plano, por não mais do que 5 minutos antes de simplesmente desaparecer. Depois, as mensagens aparecerão em qualquer tipo de superfície com propriedades reflexivas, seja em vidro embaçado ou espelho. Além disso, a superfície em que as mensagens aparecem sempre aparecem perto da pessoa. O conteúdo das mensagens geralmente diz respeito a algo que está ligada a ou que é muito prezada pela pessoa deprimida. Ou pode ser um episódio curto da vida da pessoa em que ela fez algo bom para outro humano. Muitas vezes tais mensagens restauram a fé da pessoa na vida, embora em alguns casos muito raros isso não ocorra. Por exemplo, isso pode ocorrer se a pessoa não tiver tempo para anotar a mensagem. Especialistas que trabalham com essa anomalia descobriram que testemunhas que avistaram a entidade a consideram apenas uma alucinação. O sistema de contenção do SCP-5699 é bastante trabalhoso e, na verdade, não se faz necessário. Para conter a entidade, seria preciso simular a prisão de todas as vítimas, isolar setores urbanos inteiros e administrar grandes quantidades de amnésicos classe A. No início, foi exatamente isso que a Fundação fez. A entidade de capuz preto assim foi mantida presa por um bom tempo. O posto de supervisão principal da anomalia ficou com o Dr. Pearson. Ele próprio sofria de depressão severa e seu trabalho na Fundação tinha se tornado pesado.
Durante sua vida, ele testemunhou horrores e humanamente sofreu pela empatia que teve por todos, tanto pessoas quanto objetos anômalos. Pearson acreditava que era errado aprisionar anomalias contra a vontade delas. Sucumbindo a esse sentimento, Pearson permitiu que o SCP-5699 escapasse, mesmo com o risco de ser punido por violar regras de contenção. Ele foi, de fato, a primeira pessoa a entender que a criatura de roupão preto realmente salva vidas humanas e, portanto, deve ser livre. Quando a alta administração repreendeu Pearson, foi a gota d'água. Ele se trancou no banheiro de casa e, por um tempo, ficou olhando para seu triste reflexo. Em certo momento, ele se distraiu, ligou a torneira e lavou seu rosto. Quando ele se olhou no espelho novamente, ele encontrou uma mensagem do SCP-5699 inscrita nele. Eram palavras de gratidão por Pearson ter libertado a anomalia de sua câmara de contenção. As palavras também transmitiam amor ao médico, bem como a promessa de ajudar outras pessoas. Em sua essência, o SCP-5699 é muito semelhante ao SCP-4026, o Anjo da Guarda. Este objeto é considerado neutralizado atualmente. Ao contrário do fantasma com espelho e suas inscrições, o Anjo da Guarda recuperava o desejo das pessoas de viverem por meio de uma conversa em um local específico. O penhasco de Giz Beach Head, localizado na Grã-Bretanha. O SCP-5699, por outro lado, se manifesta em qualquer lugar do mundo. Em várias ocasiões, pesquisadores tentaram ocasionar a aparição da anomalia fingindo estarem perturbados, mas ela não é facilmente enganada. Só aparecerá em casos de problemas psicológicos reais. Em outras palavras, a presença da anomalia pode ser verificada no back-end pelas mensagens que deixa para trás. Para flagrar a entidade com vídeo, uma câmera oculta de vigilância foi instalada nos apartamentos de centenas de pessoas com registros em diversas instituições psiquiátricas. A anomalia não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que significa que a entidade não é um simples resultado de uma atividade cerebral. Neste caso, seria lógico tentar saber exatamente quais critérios se aplicam na escolha de quem será ajudado. Anomalias hostis costumam ter motivações bastante simples. Elas são, por sua natureza, más, e assim escolhem suas vítimas baseadas apenas em fácil acessibilidade, ou em alguns casos por uma combinação de certas características. SCP-5699 é capaz de aparecer em diferentes partes do globo em curtos períodos de tempo. O tempo mínimo e a distância máxima registrados e desempenhados pela anomalia foi cerca de 9.000 km em 16 segundos. Especialistas da Fundação realizaram diversos estudos para identificar semelhanças entre os indivíduos dos casos. O que observamos é que todos aqueles que tiveram contato com a anomalia tinham uma tendência a refletir sobre as coisas de modo excessivo. De cara, não há nada de realmente surpreendente sobre o fato de o autoexame excessivo ocasionar depressão, embora isso não valha para todos os casos. O SCP-5699 nunca apareceu para pessoas que tenham feito coisas irreparáveis, mas que não estavam dispostos a refletir sobre sua vida. A intensa autoexploração aliada à depressão e pensamentos ansiosos produzem um forte campo eletromagnético ao seu redor. SCP-5699 existe em tais campos. Ele recebe sinais de todo o globo e depois se move para o ponto a partir do qual o sinal está mais forte. E existe ainda mais um fato para comprovar isso. Frequências semelhantes às produzidas pelo cérebro quando em estado de depressão às vezes surgem aleatoriamente em usinas de energia. Imagens de várias câmeras registraram o SCP-5699 aparecendo em usinas, embora não houvesse indivíduos mentalmente aflitos nesses locais. E às vezes, em raios, também se encontram tais frequências. Pessoas experimentando um nível crítico de negativismo em suas vidas no mesmo momento em que há uma tempestade acontecendo estavam 99% mais propensas a se recuperar do que outras. Outra pergunta que me interessa é por que a entidade se preocupa em salvar as pessoas? Provavelmente isso veio de muito tempo atrás, quando pela primeira vez alguém percebeu a insignificância de sua existência. Movendo-se do deserto para um ambiente urbano, uma pessoa começou a se perguntar cada vez mais vezes: para que tudo isso? E foi nessa mesma época que os primeiros espelhos foram fabricados. Claro, eles não eram feitos de vidro revestido como agora, mas em vez disso eram fabricados com estanho, ouro ou mesmo platina. Olhando para o espelho, eles viam no reflexo algo de total insignificância. Mas, de repente, uma inscrição aparecia na superfície, sugerindo exatamente o oposto. Sugerindo que a pessoa ainda tinha seu valor. Naquela época já existiam muitas outras anomalias. Antes do surgimento das primeiras civilizações, as anomalias consideravam o humano apenas como mais um representante do reino animal. Mas então tudo mudou. As pessoas ergueram cidades e mudaram ativamente o ambiente. Muitas anomalias consideraram isso como hostilidade. Algumas delas começaram a atacar pessoas em segredo, enquanto outras ficaram assustadas e preferiram se esconder das vistas humanas. E desde então, as pessoas praticamente não têm
consciência sobre o mundo anômalo. Ainda assim, existem algumas entidades paranormais que mostraram curiosidade com relação a humanos. Eles discretamente vigiavam nossos ancestrais, ouviam suas conversas, observavam seu sofrimento e até liam suas mentes. Com o tempo, elas aprenderam a ter empatia com os humanos. SCP-5699 é uma dessas anomalias. A entidade de túnica preta passou a ficar imbuída de sofrimento humano. Estava sempre ciente de onde estavam os corações mais desesperados naquele momento e ia auxiliá-los. A anomalia nunca revelou sua presença, com medo de que isso só assustasse as pessoas. No entanto, uma mensagem discreta deixada em uma superfície reflexiva com trechos positivos e significativos de sua vida passada é exatamente do que uma pessoa para baixo precisa. Você, ao viver momentos difíceis em sua vida, já notou entidades misteriosas ou talvez mensagens misteriosas deixadas por perto? Se sim, por favor, compartilhe sua experiência conosco nos comentários abaixo.